Bom dia, boa tarde, boa noite, fofuras, saudades. Mais uma vez cá estamos. Vou lembrar disso, Rita, que você falou no chat. Sempre tem uma nota para dar, um pontinho para ajudar. Nós vamos aqui começar a nossa correção das atividades que foram passadas na plataforma do Google Sala de Aula. Nosso assunto é ortofonia. E a gente vai corrigir as atividades da página 55 a 60, se não me falha a memória. Então, vamos lá. Antes de começarmos, deixa eu só retomar aqui. Quando nós falamos de ortofonia, eu estou falando de prosódia e ortoep especificamente, né? Ou seja, a maneira como nós pronunciamos as palavras, né? A sonoridade que as palavras ganham, e inclusive as variedades, né, relacionadas a essas pronúncias que nós conseguimos perceber no conjunto, né, da nossa sociedade. E no caso do Brasil é importante a gente perceber que o fato de nós sermos um país com uma população grande, apesar de não ser populoso, tem uma população muito concentrada em zonas urbanas e tudo mais, e espalhadas por uma faixa litorânea, né, um espaço geográfico muito amplo, a gente consegue perceber diferenças assim absurdamente críticas em relação a essa questão de pronúncia de palavras. Por exemplo, se você sai daqui do Nordeste para o Sul, né? Inclusive, às vezes, a comunicação fica um tanto quanto dificultada, porque a gente não consegue compreender, pelo menos a princípio, a maneira como eles falam lá e vice-versa, como eles falam, como nós falamos aqui quando eles vêm para cá. Óbvio, né, que não é algo que impeça a comunicação, mas dificulta. Até que a gente consiga realmente entender algumas pronúncias, e eles também, né, eu falo eles assim no sentido de essas mudanças mais perceptíveis que a gente tem, né, porque se você sai daqui para Paraíba, né, a gente está no interior do Ceará, e você vai a não muitos quilômetros daqui, a Paraíba, Campina Grande, Cajazeiras, você já começa a perceber uma maneira de usar e de pronunciar algumas palavras um pouquinho diferente. E isso é normal, tá? Isso é normal. E no Brasil, muito mais do que em outros países de língua portuguesa. Isso é normal e não tem absolutamente nada de errado nisso. Agora, o que eu reforcei na segunda-feira e preciso reforçar agora. Falei na segunda-feira e preciso reforçar agora. É importante que vocês entendam que, sim, a gramática, né, a norma culta, ela determina algumas formas que representam melhor, né, uma proximidade com aquilo que a norma escrita traz. Mesmo assim, né, a gente tem que tomar o cuidado de não criar bolsões, né, dentro do nosso país, porque uma pessoa fala dessa ou de outra forma. Deixa eu só acender a luz do meu quarto aqui, que ficou escuro de uma hora para outra. Vai melhorar para vocês, mas para mim melhor. Então, olha só. Entrou uma pessoa de outra sala aqui? Não, foi impressão minha. Então, olha só. É importante a gente entender que, sim, existem algumas formas que são esperadas dentro da norma padrão. São elas que nós vamos começar a trabalhar aqui agora, principalmente algumas que trazem uma dúvida, né, em relação a como nós devemos pronunciar ou não. E vamos começar aqui pelos exercícios relacionados à prosódia, tá? Então, a prosódia nada mais é do que o posicionamento da sílaba tônica da palavra. Isso implica em dizer que, em algumas situações, a gente acaba pronunciando, colocando a força da pronúncia em uma parte errada da palavra, o que gera uma pronúncia que, de acordo com a norma padrão, não é a correta. Então, nós vamos ver alguns casos aqui nessa tabela do exercício 9, né, em que nós vamos marcar aqui quais seriam o posicionamento dessa sílaba tônica, se ela seria oxítono, paroxítono ou proparoxítono, ou seja, na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. Tá certo? Então, vamos lá. Essa palavra aqui, como é que vocês marcaram aí? 1, 2 ou 3. Eu vou chamar de 1, 2 ou 3. Eu vou acompanhando no chat aqui, mas queria que vocês participassem para não ficar tão monólogo na minha aula hoje. Então, nesse caso, o correto seria, primeiro, antes de vocês responderem, vamos partir do princípio de que Condor, ou Condor, não sei,
tem duas sílabas, tá? Então, ou ela é oxítona, ou ela é paroxítona, beleza? É óbvio que a gente não vai trabalhar tanto assim, tão a fundo essa questão da ortofonia. Mas, como a gente já está trabalhando, a gente está começando a compreender, principalmente algumas que têm essa diferenciação em alguns lugares, ou nós pronunciamos de uma forma, mas a norma padrão manda que seja outra, faz a divisão sílaba para o primeiro, eu espero que vocês tenham feito assim, para você conseguir identificar. Então, jamais condor ou condor poderia ser proparoxítono, porque só tem duas sílabas, certo? Então, vamos lá. Ah, Richardson que está entrando e saindo. Mas Richardson? Tá certo isso? Tá. Richardson já está no primeiro ano? Enfim. Então, nesse caso, seria 1 ou 2? Carlinha já respondeu ali que seria 1. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. No caso aqui, seria 1, né? Oxítono. Deixa eu tocar cor diferente. Por quê? Ficou branco por quê? Deixa eu só... Peraí. Pronto. Vou colocar aqui, então, 1 seria condor, então, né? Assim? Ué, cara, é porque eu não lembro se você está no nono ou está no primeiro. Mas você já está no primeiro, já está ficando velho, verdade. Vamos lá. É porque tu não assistiu a aula do nono agora há pouco? Tu assistiu a aula do nono agora há pouco, cara. Foi. Pois é. Então vamos lá. Então, o correto aqui seria condor, tá? O som correto aqui é da última sílaba e não da penúltima, beleza? Aí nesse caso aqui, olha, pode ser ávaro, pode ser avaro, ou pode ser avaró, não é isso? Nesse caso, qual seria? 1, 2 ou 3? A linha já disse que é 2, tá certo? 2, né? Avaro, né? Ávaro, é avaro. Tá certo? No caso, seria daqui para trás, né? Última, penúltima. Seria austero, austero ou austeró? 1, 2 ou 3? Seria 2. Austero. Austero, exatamente. Nesse caso aqui, seria cíclope, ciclope ou ciclopê? 2 também? 2 também, né? Vou colocar aqui. Dois também. Cuidado, seria ciclope ou ciclope? Não, eu estou dizendo assim, o som seria o O aberto ou o O fechado? Ciclope ou ciclope? Né? Seria ciclope, assim, a mesma coisa que como para austero, exatamente, Diogo. Seria aberto, né? Assim como em austero, né? Não é austero, é austero, tá? O som continua sendo forte no E, mas a pronúncia é do som aberto, né? Inclusive, é aquela situação que eu já falei para vocês, né? É ou é I, é O ou é O, depende do lugar em que você se encontra. Aberto no sentido de o som, Rita, você vai realmente abrindo a boca para... não é tecnicamente assim, não. Mas você vai abrindo a boca para fazer o som, né? Então, austero, você tem que deixar, flexionar bem a boca para que o som saia, é um som mais agudo. E se você falasse austero, o som vai ficando mais fechado, né? O processo de formação do som no seu... na sua caixa de ressonância aqui é diferente um pouquinho. Mas o som aberto é esse mesmo, é o som do E, tá? E o som fechado seria o som do E.
é aberto e fechado. Tá certo? Fofos, até aqui tá de boa? Posso continuar? Então vamos lá. Ver se eu consigo aqui marcar. Consigo agora. Então vamos lá. No caso dessa palavra aqui, seria Nobel ou Nobel? Seria Nobel, né? Muita gente tem dúvida nisso daqui, né? O nome de um cientista e a pronúncia do nome do cientista era Nobel. Tá certo? Nesse segundo caso, seria Ibero, Ibero ou Iberô? 1, 2 ou 3, nesse caso aqui. É 2, tá? Nesse caso aqui é 2. É Ibero. Rodolfo, é Ibero ou Ibero? É Ibero, som também é aberto. Tranquilo? Rodolfo, de onde é que vem essa palavra? Vem lá da Península Ibérica, né? Dos povos ibéricos. Lá onde fica Portugal e Espanha. Tá bom? Essa aqui, que muitos de vocês às vezes pronunciam da maneira incorreta. Ruim ou ruim? Ruim, né? Cuidado. Só responder. Rebeca me fez uma pergunta aqui. A palavra ruim, ou ruim, né? Ela é uma palavra monossílaba ou ela é dissílaba? Responda aí no chat. Estou esperando. Ela é dissílaba. Então, se ela é dissílaba, você poderia colocar acento no U ou no IN, é isso? Cuidado, gente. Ruim. Certo? Então, nesse contexto aqui, essa palavra, aliás, nesse contexto não, a palavra ruim ou ruim é uma palavra de 2 sílabas, tá bom? Beleza. Se você fosse colocar a palavra como sendo dissílaba, deixa eu até voltar aqui para o modo de edição. Se você fosse pronunciar, ao invés de ruim, você fosse pronunciar ruim, o que é que ia acontecer? Você teria aqui uma paroxítona, desculpa, você teria uma oxítona, né? E você teria esse ato aqui, certo? Nesse contexto aqui, não é o que acontece. A origem da palavra não é essa. A origem da palavra é de uma palavra de sílaba, só que o acento ficaria no U. Ruim. Esse I aqui é o que nós chamamos de... Ai, meu Deus. Vogal... Fugiu do termo agora. Mas é mais ou menos o seguinte que acontece. Você tem 2 tipos de ditongos, tá? Você tem o ditongo oral crescente, ditongo oral decrescente, nesse caso aqui você tem um hiato. Mas a ideia do crescente e do decrescente é assim, que você sai de uma vogal com um som mais alto para uma que tem um som mais baixo, mais fraco. E você pode sair do crescente, na verdade é do mais baixo para o mais alto, e da decrescente é do mais alto para o mais baixo. Esse som aqui, ó, isso aqui, esse I, ele funciona como, a gente chama de uma semivogal, lembrei o nome. Ele funciona como uma semivogal, o som desse I é bem apagadinho. Então, tanto quando você pronuncia a palavra da maneira correta, você pronuncia ela como sendo uma, aqui, ó, uma oxítona. Então, você vai pronunciar como sendo ruim. Esse U se destaca muito mais do que o I, porque o U é a vogal tônica. O I é uma semivogal. Ele tem um volume mais baixo se você comparar com o U, tá certo? Mas mesmo assim, essa palavra continua sendo dissílaba, ela não é monossílaba, tá certo? Fofos, até esse ponto aqui tá de boa? Não, tá não. Preste atenção que eu estou explicando errado. Não é a última sílaba, gente? Não é a última sílaba? Se é a última sílaba, tô.
Não é a última sílaba? A última sílaba você conta de onde, gente? Ruim. O som forte não está aqui, o som forte está aqui. Preste atenção. Então, olha, quando você tem palavras oxítonas, significa dizer que a última sílaba é a tônica, tá? O que a gente estava fazendo aqui era considerar a primeira sílaba como sendo a última, né? E não é isso, ela é uma palavra oxítona, tá? Ela não é uma palavra proparoxítona, que no caso teria a penúltima sílaba tônica. Então, a pronúncia aqui, o correto é ruim, certo? No dia a dia a gente diz assim, eita menino ruim, mas o correto seria a gente dizer, eita menino ruim, tá certo? Colocando ênfase no IN, tá certo? Fofos, até aí tá de boa? Trolei. Sim ou não? Agora sim. Diogo já tava ali, mas eu estudei isso aqui e tava do jeito diferente. Vamos lá. Deu para compreender? É importante que vocês prestem atenção nessa parte de divisão silábica, porque numa dessas aqui você acaba esquecendo de colocar uma acentuação, porque você está considerando a contagem de sílabas tônicas da maneira incorreta, né? Oxítona, e aí do jeito de vocês, né? Oxítona última, paroxítona penúltima, proparoxítona antepenúltima, tá certo? Então você tem que sempre lembrar dessa forma. Então, nesse caso, a palavra, como a palavra é uma palavra oxítona, então a pronúncia correta é ruim, ok? Nesse caso aqui, eu pronuncio catéter, catéter ou cateter? Catéter. 2. Então, gente, nesse caso aqui, a gente pronuncia catéter. Catéter, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para colocar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Só um minutinho. Sabe aquelas agulhas, né, que você toma soro na veia? Deixa eu colocar aqui. Pronto, isso aqui é um catéter. Estão vendo aí? Só que cuidado, não é catéter. Estão vendo aí? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui para outra. Cadê? Tá aqui. Então, olha só. Depois do 3 é o 4. Então, olha só. Esse catéter, né, aquela agulha com aquele caninho que a gente usa para colocar soro, para tirar sangue, essas coisas, né? Aquele tubo, não sei se ele tem um nome específico para aquilo. Essa palavra aqui, ela é trissílaba, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Se você dividir, fica assim. E quando você vai pronunciar, no cotidiano, as pessoas pronunciam como se a sílaba tônica fosse quem? Fosse a penúltima, né? Então, ela seria uma palavra paroxítona. Só que a palavra não é paroxítona. A norma padrão diz que ela é oxítona. Então, se ela é oxítona, o correto é pronunciar cateter. Cateter. O TR no final é que tem o som mais forte. Beleza? Fofinhos, deu para compreender isso aí? Não é bem injeção, não. Não entendeu, Lado? Vou repetir aqui, ó. Preste atenção. A palavra está aqui, certo? Para que ela seja proparoxítona, ela tem que ser KTT, certo? O som do CA tem que ser o mais forte, para ela ser proparoxítona, tá bom? Para que ela seja paroxítona, desculpa, proparoxítona no K, para que ela seja paroxítona, o TE do meio, esse aqui, ó, tem que ser mais forte. Então, seria catéter, né, sim? Ou catéter, né, se você pronunciar
grave ou agudo, mas nenhuma das formas estaria correta. A norma padrão diz que a pronúncia correta é o TER, ela é oxítona, exatamente, Breno. Então, o correto é cateter, que é o som mais forte no final. Então, ela tem que ser necessariamente uma oxítona. Mas, Rodolfo, eu ouço todo mundo pronunciando catéter. Concordo com você, todo mundo pronuncia, inclusive eu, em muitas das situações. Mas eu sei que não é a forma correta. A forma correta é cateter. O som mais forte vai lá no final, vai na última sílaba. Ela é uma palavra oxítona e não uma palavra paroxítona. Fofinhos, deu para entender agora? Ficou claro? Posso continuar? Isso, exatamente, Thiago. Som mais forte, última sílaba, ela é oxítona. Posso continuar, galera? Beleza. Então vamos lá. Essa aqui é a que eu adoro, né? Palavra gratuito ou gratuito? Vamos lá. Quantas sílabas essa palavra tem? Vamos fazer a divisão aqui. Quem foi que entrou aqui agora? Você divide essa palavra assim. Ou você divide ela assim. E aí? Você divide esse U e esse I aí. Você mantém eles na mesma sílaba, ou seja, como um ditongo, ou você separa, coloca cada um em uma sílaba, construindo aí um hiato. É um ditongo ou um hiato que você tem aí? Então é um ditongo, é isso, João Gomes? Estou esperando a resposta. É um ditongo, certo. Então preste atenção. Por que eu estou perguntando a divisão silábica? Porque dependendo da forma como você divida, aí você vai ter necessariamente uma situação de acentuação ou não. Se você tivesse dividido isso aqui como hiato, então ficaria gratuito. Esse I aqui, já que é um hiato, necessariamente esse I deveria ser tônico, porque senão ele não se separaria do U. Tristonho. Hã? Tritongo. Não, cuidado. Tritongo é quando você tem três vogais numa mesma sequência. Aqui, na verdade, o que acontece é o seguinte, Silvio Santos. O I não pode ser hiato, ele não pode constituir um hiato, né, com o U, porque se ele tivesse de ficar separado, significaria dizer que ele seria a sílaba tônica da palavra. E se ele sendo a sílaba tônica, ele entraria na regra de acentuação dos hiatos. Qual é a regra de acentuação dos hiatos? Ele estaria sozinho numa sílaba, antes dele não teria não teria o NH, depois dele não teria o NH, ele estaria sozinho na sílaba, antes dele não teria nenhuma outra construção que, do ponto de vista da acentuação, impedisse de fazer essa acentuação. Então, ele teria que ser acentuado. E aí, por isso, muita gente que pronuncia gratuito não sabe que está fazendo primeiro a divisão silábica errada. Então, preste atenção. A palavra gratuito não existe. O que existe é gratuito. Certo? O que existe é gratuito. Então, se o correto é gratuito, significa dizer que essa palavra vai ser o quê? Uma palavra paroxítona. Tranquilo? Nesse caso, 2. Fofinhos, até aqui, até esse ponto que eu estou explicando, está de boa? Beleza. Vamos lá. Vamos aqui. Essa próxima palavra, púdico, pudico ou pudicó? E aí? Rodolfo, o que é isso primeiro? Eu acho que eu expliquei na aula passada, né? Púdico vem de pudor, tá? Então, quem tem pudor.
Então, preste atenção. Vai ser púdico, pudico ou pudicó ou pudicô. Então, vamos lá. Se vocês que estão dizendo que é 2, ficaria como? 2, no caso, lembrando aqui, é paroxítono, né? Então, se ela é paroxítono, o som forte teria que estar no di. Então, seria pudico, certo? Só que está errado. É púdico. Ela é uma palavra proparoxítona. Tá bom? Então, significa dizer que quando você escreve essa palavra, ela precisa de um acento. Estão vendo aí? Deu para entender, gente, essa construção? Ela necessariamente tem que ter o acento. Certo? Púdico. Isso, exatamente. Pudico. Ela tem que ter o acento porque ela passa a ser uma proparoxítona e como a gente sabe, a regra de todas as proparoxítonas exige acentuação. Vou esperar, viu, Silvio Santos? Vai lá, lanchar. Só lembrando que eu tenho como saber quem é você que entrou na live, tá? Mas vamos lá. Então, próxima. Essa palavra aqui é interim, interim ou interim. E aí? Primeiro, Rodolfo, o que é esse interim? Esse interim, interi ou interim é um espaço que fica entre uma coisa ou outra, tá? Então, nesse caso aqui, qual seria o correto? Interi, interim, interim ou interim? Responderam um aí. Se for um, ela teria que ser oxítona, né? Então seria interim. Interim, né? Com o rim sendo mais forte. Na verdade é 3, ela é proparoxítona, tá? É interim. Tanto que quando quem teve aí estudou em casa e foi pesquisar, viu que essa palavra tá assim, né? Um acento agudo. Tá bom? Então tem que lembrar. Essa palavra aqui é uma palavra proparoxítona. Como palavra proparoxítona, ela necessariamente tem um acento. Significa o espaço entre uma coisa. Então, por exemplo, Rodolfo estava dando aula de 2 às 3. Nesse ínterim, ou seja, nesse intervalo de tempo, apareceu um gaiato com um nick falso na sua reunião, que ele sabe quem é, que fica salvo. Entenderam, galera? Vamos lá. Essa tabela eu acho que é o maior exercício que tem, né? Nesse caso aqui, rubrica ou rubricar? 1, 2 ou 3? Rapidinho para a gente terminar. Pronto, se for 3 é rubricar, né? Tá errado. Cuidado que eu acho que vocês estão dizendo 3 aí para dizer rúbrica, né? E tá certo, né? Se você diz 3 é porque é rúbrica. Se você diz 2 é porque é rubrica. E se você diz 1 é porque é rubricar, né? Onde é que está o som mais forte? Está no RU, está no BRI ou está no K? É rúbrica? Não. Está no BRI. É rubrica. Então ela é uma paroxítona. Mas, Rodolfo, está certo ou está errado? Entenda que essa parte de ortofonia é uma questão até uma questão etimológica, tá? Exatamente, Levi. É rubrica. A gente fala rúbrica, né? Mas está errado. O correto é rubrica. Oi, Ábida, pode falar. Estou esperando, Ábida. Pode ligar, pode falar. Ábida? Era só para testar, é? Tá certo. Ai, Jesus. Vamos lá. Nesse segundo caso aqui, seria elétrodo, porque deixa eu até dividir essa daqui com vocês, né? Concordam comigo que ela é polissílaba? Opa, dividi errado. Concordam comigo que essa palavra aqui é polissílaba? Pronto, então vamos lá.
Se for 3, vai ser elétrodo. Correto? Se for 2, vai ser eletrodo. E se for 1, vai ser eletrodor. Certo? Nesse caso, essa palavra é oxítono, paroxítono, proparoxítono. 1, 2 ou 3? 2, né? O correto é eletrodo. Tá? Eletrodo. O som está aqui no meio. Deixa eu colocar aqui. Fofuras. Aí você vai pronunciar eletrodo ou eletrodo? Como é que fica esse som? Aberto ou fechado? Fechado. Eletrodo. Tá certo? Essa última palavra, essa penúltima palavra aqui, como é que vocês pronunciam? Como paroxítono, como oxítono ou como proparoxítono? Essa aqui. 1, 2 ou 3? Proparoxítono. Se você pronunciar ela como proparoxítono, vai ficar hábitat. É isso? Se você pronunciar ela como 2 paroxítono, vai ficar habita. É isso? Mas eu não ouvi ninguém pronunciando da forma como falam, todavia. Habitat. Não é assim que vocês falam? É o habitat natural dos animais. Não é assim que vocês falam? Pronto. Se você falar habitat, você está colocando o som mais forte no final, tá? Se você está colocando o som mais forte no final, então ela seria um oxítono, mas está errado. Se você coloca o som aqui no bi, né, no 2, então seria habita. E até existe o habita, mas é um verbo, tá? É outra coisa. Nesse caso, ela é habita. Tá? Eu, inclusive, já falei disso aqui para vocês nas regras de acentuação das proparoxítonos, né, que a gente viu lá no começo do ano. Então, na verdade, ela é uma proparoxítono. Vou colocar aqui 3, né? E essa daqui? Proparoxítono, exatamente. Então, vamos lá. Recorde ou recordê? 2, né? Foi em massa aí. Recorde, né? Ela é uma paroxítono. O som mais forte é esse do meio. Tá bom? Fofinhos, até aí tá de boa? Deu para compreender a resolução da tabelinha aqui? Porque aí eu vou chamar mais... Tem um exercício aqui que vem embaixo agora, né? Acho que é logo em seguida. Ou a letra B, né? É uma resposta pessoal, inclusive. Ele diz assim, porque em muitos dos casos presentes na tabela é comum a pronúncia diferir da prescrita pela gramática normativa. Em outras palavras, por que é que nós, falantes, não fazemos a pronúncia como manda a norma padrão? O que é que vocês acham aí? O som deu ruim, foi? Pode falar, Gabi. Eu acho que é por causa do uso no dia a dia. Nem todo mundo usa certo no dia a dia. Deixa eu só aumentar o volume. Peraí, repete a pergunta, por favor. É porque eu acho que no dia a dia é mais fácil a gente usar da forma errada, porque é o jeito que a gente se conecta com as outras pessoas. É mais simples do que de acordo com a norma padrão, assim. Essa é uma das razões, né? Porque, por exemplo, eu falo por mim, né? Enquanto professor de língua portuguesa. É óbvio que eu não sei de tudo na língua portuguesa, né? Eu vou passar minha vida toda estudando e não vou saber de tudo. Eu sei o essencial, né? Aquilo que eu preciso passar para vocês. Eu estou sempre estudando. Agora, na questão da ortofonia, muita coisa eu realmente sei exatamente qual é a forma prescrita pela norma padrão. Mas eu não posso, nem enquanto professor de língua portuguesa, nem em qualquer outra posição, fazer uso disso para, de alguma forma, minimizar outras pessoas que pronunciam de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, na época que eu cursava Direito, eu acho que só eu e umas outras 2 ou 3 colegas minhas falavam ínterim.
falava como uma proparoxítona, desde o início do curso. Já conhecia a palavra e pronunciava da forma certa. De resto, todo mundo falava interim, como se fosse uma paroxítona. Então, assim, a gente jamais corrigiu, né? Mas a gente sabia que estava errado. Né? Até que teve um professor, uma vez, que falou disso na aula. Ele não se direcionou a ninguém, óbvio, mas ele falou. Né? Então, assim, tem essa questão, né, de você, muitas vezes, saber a forma correta, mas por uma questão de convivência, você não pronunciar. Barrer, passemo, né, que são formas que a gente vai criando que vão se desviando da norma padrão, e muitas vezes a gente sabe qual é a forma correta, mas dependendo do contexto social no qual a gente se encontra, no contexto, eu não vou nem dizer social, mas o contexto no qual a gente se encontra, a gente não faz questão de utilizar, justamente para conseguir se adaptar mais facilmente, né, ao ambiente. Eu acho que essa é uma das razões, né? Mas é importante a gente perceber aqui que no caso do Brasil também tem a questão histórica e cultural, né? Lembrem que o Brasil, foi colonizado por muitos povos, né? Aliás, não foi colonizado só pelos portugueses. Sim, de fato foi colonizado só pelos portugueses, mas não vieram só portugueses para cá. E se você fala, e ainda vieram os holandeses, né, que tentaram colonizar também um pedaço aqui do Pernambuco. Mas, assim, se você leva em consideração a ideia de colonização e você expande isso para uma questão cultural, nem de longe os portugueses foram os mais influentes, né? Lógico que foram por conta da própria língua em si, mas em vários outros aspectos, muitos outros aspectos culturais vêm de outras culturas que são, às vezes, até mais fortes do que a cultura portuguesa, né? Aquilo que veio para cá. Óbvio que eles têm uma importância gigantesca, né? Talvez ainda assim seja maior, né? Até contradizendo o que eu acabei de falar aqui, pelo fato de terem sido os principais donos do país, né? Vamos dizer assim. Agora, a influência que os negros imprimiram na nossa cultura, os negros africanos, os indígenas que já estavam aqui, os povos europeus que vieram lá no final do século XIX, a gente não tem como desconsiderar. Então, tudo isso influenciou também na maneira como a gente usa a língua portuguesa, né? Essa miscigenação, exatamente, Breno. Então, a maneira como a gente se comunica tem muito dessa raiz cultural. E como o Brasil teve, apesar de ter tido um único processo de colonização, mas a chegada dos povos não foi homogênea, ou seja, vamos dizer assim, no sul do país, não foram exatamente os mesmos povos que vieram para as outras regiões ao longo desses 500 anos, então a gente tem muita diferença, né, da maneira como a gente fala a língua portuguesa. Então a gente consegue perceber muito facilmente essas diferenças regionais. E uma das razões, né, para essa diferença de prosódia, esse posicionamento da sílaba tônica, é também relacionado a essa questão cultural, tá? Dos povos que, de alguma forma, ali influenciaram na formação da língua. Tranquilo? Tem várias outras razões que vocês podem colocar aí. Por exemplo, a questão de acesso à educação formal, né? Tem muita gente que a gente sabe que não tem como frequentar as escolas, né? O ensino formal, como a gente chama, e vai se distanciando cada vez mais daquilo que a norma padrão prescreve. E vai convivendo com pessoas que vivem nessa mesma situação dela, também não tiveram muito acesso à escola. E, por consequência, acabam desenvolvendo uma gramática interior, né, uma gramática própria, subjetiva, que a gente já falou disso lá no começo do ano, que é um pouco mais distante da norma padrão. Ainda está dentro da norma da língua portuguesa, ainda está dentro, assim, vamos dizer assim, do grande guarda-chuva que é a língua portuguesa, mas é mais distante da norma padrão. E aí a pessoa vai só reproduzindo o que ela ouve, né? A gramática que ela tem, a gramática formalizada dela, é basicamente a gramática internalizada, ou seja, aquilo que ela aprendeu convivendo com as outras pessoas. E se você convive com outras pessoas que não respeitam a norma padrão, a tendência é que você também não respeite, certo? Estou falando do ponto de vista aqui da gramática, certo? Fofinhos, até aí de boa? Posso continuar? Então vamos nós. Cadê Richardson aí, que já assistiu uma aula hoje? Se quiser que eu aceite as outras aulas, vai ter que assistir a do segundo e a do terceiro também. Tá aí, Richardson? Richardson, e aí? Então vamos lá.
Ele assistiu a do 9º ano dizendo que ia assistir para aceitar a atividade dele que ele mandou fora da data. Então, já que é assim, então vai assistir a aula até 6 horas da tarde comigo no 3º ano. Então, vamos lá. Entrando na parte da ortoep aqui agora. Essas duas primeiras questões aqui, elas são pessoais, tá? Mas eu vou ler de toda forma. Não, você que disse que ia assistir a do 9º. Mas como você está dizendo aí que é o ponto de assistir uma aula a mais, então você vai assistir mais 2, né? No caso, faz 4 hoje. Então vamos lá, e se não tiver lá, eu chamo. Algumas gramáticas e dicionários não chegam a um consenso sobre a pronúncia de determinadas palavras, como é o caso de obeso, coeso e obsoleto, que podem ser pronunciados com E aberto, ou seja, podem ser pronunciados obeso, coeso e obsoleto. Tá? O que fazer nesses casos? Cuidado, tá, gente? Que se você observar, em nenhuma das situações aí, caberia acentuação gráfica, certo? Porque todas elas seriam paroxítonas terminadas em O, e não teria acento. Só que aí ele está falando dessa questão da prosódia em termos de pronúncia, né? Em termos de pronúncia, faz diferença? Quando você está convivendo com as pessoas e está conversando, faz diferença a maneira como você pronuncia alguma coisa? Cuidado, pensa aí antes de responder. Faz sim, 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 certamente. Eu gosto dessa certeza, muito bem. Rita, eu perguntei o seguinte, quando você está em convivência com outras pessoas, você está fazendo uso da modalidade oral da língua, você está conversando com elas. Faz diferença essa diferença de pronúncia? Se você vai pronunciar obeso ou obeso, coeso ou coeso, obsoleto ou obsoleto, faz diferença isso? Faz sim. Tá. É pessoal, né? Pessoal. Eu posso dizer assim com toda certeza que depende. Preste atenção, foi o que eu acabei de falar no tópico acima. Nós somos dependentes do contexto no qual a gente se encontra, tá? E eu já falei disso aqui, acho que um quinquilhão de vezes, eu já não tenho nem mais paciência para falar. Eu mesmo não me aguento mais falando sobre isso. Eu já convivi em fórum para assistir audiência, para participar, para fazer estágio na época que eu cursava direito, e eu ouvi desde a pessoa mais simples possível, no sentido de não ter recursos financeiros, claramente não ter tido acesso a uma escola formal de qualidade, ou sequer ter tido acesso a uma escola, por assim dizer, até a pessoa que estava terminando o doutorado e já atuava como juiz, ou como promotor, como advogado, e estava ali exercendo sua profissão, né? Então, eu peguei, assim, os dois extremos de uso da língua portuguesa. E o que eu posso dizer para vocês é assim, eu não vou dizer essas palavras aqui em específico, né? Ele citou essas aqui, mas eu não vou dizer essas aqui em específico, mas outras. Como passemo, por exemplo, ao invés de passamos, né? A maneira diferente do verbo. Tudo bem que não é uma questão de ortoépia, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, naqueles contextos ali, dependendo de com quem eu estivesse falando, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, por exemplo, aconteceu várias vezes, e aí eu vou falar isso sem preconceito linguístico e social nenhum, tá? Mas aconteceu, por exemplo, de eu participar de uma audiência, as audiências do INSS, e acabou sendo um dia em que eram as audiências com pessoas da zona rural, né? E aí eu peguei e vi ali muito senhor de, sei lá, 70 e poucos anos na época, que claramente não tiveram acesso a um ensino formal, né? Você sentava com eles ali, estava ali com eles ali, puxava conversa, desenvolvia um diálogo, né, antes das audiências começarem tudo, até mesmo para entender por que eles estavam entrando na justiça e tal, fazia parte da atividade também. E claramente eu percebia, né, por exemplo, esse passemo, por exemplo, e contar uma história, e então nós passemos não sei aonde. Para mim entrava por um jeito e saía pelo outro, sem problema nenhum. O dia que eu ouvi um advogado falando isso, aí eu estranhei. Né? Porque dele, vamos dizer assim, eu não tinha essa expectativa. Porque, teoricamente, ele é uma pessoa que tem um domínio da norma padrão para conseguir identificar determinadas variações, né, na maneira de se usar a língua, que, do ponto de vista da gramática,
não são tão corretos. E para ele, enquanto advogado, talvez o contexto para ele não fosse tão formal assim dele tomar esse cuidado, talvez ele soubesse. Mas para ele, enquanto advogado, fazer uma construção utilizando uma forma que, do ponto de vista da gramática, está incorreto, para mim, foi um espanto. Então, eu estou usando esse exemplo aqui para mostrar para vocês que, na maior parte das vezes, depende. Né? Depende do contexto. O que fazer nesses casos? Depende. Se você está falando dessa questão do obeso, coeso e obsoleto, né, eu não vou corrigir. Nem eu vou dizer que está certo, nem eu vou dizer que está errado. Eu deixo a pessoa falando do jeito dela, eu vou continuar falando do meu. Né? E eu faço o possível para estar dentro da norma padrão. Mas o que eu quero deixar claro para vocês aqui é que, na maior parte das vezes, depende muito do contexto de comunicação. Certo? Tranquilo isso aí? Sim ou não? Posso continuar? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, mas é para eu fazer uma ressalva logo em seguida. Isso aqui só serve para conversação, tá, gente? Texto escrito, esquece esse negócio. Não, depende não, de acordo com a norma padrão, ponto final. Beleza? A 11ª, a pronúncia das palavras diz muito sobre a origem de uma pessoa. Você concorda com essa afirmação? Se sim ou se não, por quê? Né? Na primeira questão, eu já deixei claro, né, isso, né? Eu acredito que sim, a questão da pronúncia. Agora, cuidado, viu? Ele está falando pronúncia aí, ele não está falando necessariamente se a pessoa está certa ou está errada em pronunciar. Então, por exemplo, eu sou paulistano por nascimento, mas eu já vivo aqui há 20 anos, e eu acredito assim que praticamente não dá mais para perceber diferença de sotaque. Eu acredito que eu falo muito mais próximo das pessoas daqui do que das pessoas de São Paulo. Agora, tem coisas, por exemplo, que eu não deixo de pronunciar como eu pronunciava lá. Tio, por exemplo, né? Ou tia. Esse TI, que tem esse chiado, né? Como minha tia dizia lá na Paraíba, eu sempre pronuncio dessa forma. Né? Sempre pronuncio dessa forma. E muitas vezes é o que entrega, né? E já aconteceu. De mais de uma vez a pessoa tem que estar de onde? Né? Quando me ouve falando esse tio, por conta disso. O S, antigamente, por exemplo, de pasta, né? Ao invés de pasta, eu falava esse S mais acentuado. E a pessoa sabia logo, tu é de São Paulo, Tá falando pasta, carne. Então, sim, eu acredito que entrega bastante. No caso do Brasil, entrega muito, tá? No caso do inglês, eu ainda não tenho esse conhecimento suficiente para poder identificar, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, se a pessoa é do Alabama ou é de Nova York. Até dá, em alguns casos até dá. E entre países que falam a língua inglesa, dá para perceber isso. Né? Por exemplo, um britânico em comparação a um norte-americano, em comparação a um irlandês, em comparação a um escocês. Você consegue perceber a diferença. Bem claro. Até. Beleza? A 12ª, posso continuar, né? Para a gente finalizar. A 12ª tinha essa letra do Teatro Mágico, né? E aí ele perguntava aqui o seguinte, ó. A canção Os Azulejos foi inspirada em Josilene Raimunda Aju, uma senhora que trabalha há muitos anos na casa dos pais do diretor e vocalista do grupo, Fernanda Nitelli. Sobre essa canção, leia as afirmativas. A letra da canção trata com Desdém as variedades linguísticas brasileiras mais populares, pois é muito engraçada a forma como os falantes dessas variedades se expressam. Vocês acharam isso do texto? Não vou ler aqui porque não vai dar tempo, né? A gente já leu esse texto. E aí? Primeiro, o que é Desdém, Rodolfo? Desdém é no sentido de deboche, né? É no sentido de você debochar, de você fazer pouco, de minimizar. E não, tá muito pelo contrário. A letra faz o contrário. Ela tenta mostrar como é interessante, né? Como é rico o nosso país em relação a essa questão das variedades linguísticas, justamente porque a gente fala uma língua só, mas fala de tantas formas diferentes e às vezes parece outra. Então, não seria a letra A, o item 1, né? O item 2, o modo de falar das pessoas mais simples é valorizado pela letra da canção, que busca criticar a discriminação que sofrem as pessoas que não utilizam as normas urbanas de prestígio. Esse item está correto. Tinha um trecho que eu tinha separado aqui, eu não sei se eu marquei. Aqui, ó, no último, finalzinho, né? Ó. Mas quando alguém te disser tá errado ou errada, que não vai S na cebola e não vai S infeliz, que o X pode ter o som de Z e o CH pode ter o som de X, acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Né? Então,
o movedor, caranguejos, azulejos, por aí vai. Então, na verdade, o que ele está trazendo ali é mostrar que, na verdade, essas variedades das pessoas, que as pessoas mostram, né, e especificamente pessoas mais simples, com o nível educacional que não chegou aos patamares que a norma padrão espera, não significa dizer que elas não possam se comunicar, não têm o direito de se comunicar, ou a forma delas de se comunicar é inválida. Pelo contrário, é tão rica quanto outra qualquer, porque elas conseguem se comunicar de fato. Tá bom? 3. A letra da canção desvaloriza as pessoas das camadas menos prestigiadas da sociedade, pois elas falam errado, o que deteriora a língua portuguesa falada no Brasil. É completo descompasso com o que foi visto aí na última estrofe do poema, né? E 4, por meio de neologismos criados por ele, cuidado, criado por ele, não. O compositor procura incentivar as pessoas a inventar palavras, a ser criativas, mostrando como a língua portuguesa pode ser divertida. Não, na verdade, ele está pegando coisas que ele ouviu da pessoa com quem ele teve acesso e está trazendo isso para mostrar, né, a riqueza linguística da nossa língua, tá? Então, não. Então, só seria correto o item 2. Então, no caso, letra C. Tranquilo? Fofos, vamos parar por aqui. Na próxima aula, eu dou rapidinho um gabarito dessas questões que ficaram faltando. As questões que faltaram na próxima aula, logo no comecinho, e a gente entra no conteúdo, tá bom? Da próxima. Aliás, eu acho que não tem mais conteúdo, né? Na verdade, a gente já terminou. Então, olha só. Segunda-feira, mesmo horário, no caso, mesmo horário, o horário correto, né? Porque essa semana eu dei hora no horário errado. 8h30 da manhã. Sexta-feira, provavelmente, a gente tem mais uma aula na próxima semana. O conteúdo da Global, Diogo. Mas aí eu vou lançar lá no grupo direitinho quais são os conteúdos que eu vou cobrar. Beleza? Fofinhos, até aqui de boa. Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo jóia. Então, ó. Saudades. Richardson, te espero nas próximas 2 aulas. Valeu, falou, até mais.